último conjunto de slides, infelizmente também é o maior, infelizmente para vocês. Pronto, é um modelo relacional, ok? Em que o modelo entidade-relação, com aquele grafismo, é fácil para um humano perceber como é que ele está estruturado. Agora, o modelo relacional pode ser convertido diretamente para SQL, é a vantagem. E nós podemos escrever diretamente o SQL que gera as tabelas nos temas de gestão de base de dados. Pronto, vamos aqui só reforçar o conceito de relação. Isto é uma relação, tem um atributo, são as colunas, tem os registros, são as linhas, tem o nome da relação. E nós temos que converter este modelo, entidade-relação, para um modelo relacional. É que aqui o foco já é na relação e não na entidade. A entidade já não está no nome, aqui só focamos mais nas relações, como é que as tabelas são construídas. Digamos que os modelos são cada vez mais específicos, em termos de informática, para serem cada vez mais fáceis de converter. Ora bem, isto é só um bocadinho de terminologia. A relação é um conjunto de tuplos não ordenados no sentido matemático do termo. Tabela é um modelo para uma representação física de uma relação em SGBD. Okay? Relação é um conceito bastante conhecido em matemática. A tabela é uma aproximação da relação em termos informáticos. Não pode ter todas as propriedades que existem em matemática por causa de custos de performance e outras coisas. Nós vamos, no entanto, usar termo para a noção de relação, a tabela para a noção de relação, sem querer ofender nenhum matemático no processo, ok? É só para não haver aqui problemas. Vamos chamar tabela, aquilo na verdade é uma relação, mas sem problemas vamos chamar tabela e descartar esta parte da terminologia. A definição genérica é nome da tabela em si, da relação, os campos que a compõem, e se eu quiser, por exemplo, um registro R da tabela T-A1 até AN, é um tuplo com os valores que seriam preenchidos em cada uma das colunas. Sendo que cada valor VI existe no domínio de AI. Esta parte é um pouco mais matemática, porque o modelo relacional foi desenvolvido inicialmente com apoio de matemáticos, portanto, há um conjunto de propriedades para manter a consistência. O que isto quer dizer é, há uma tabela que tem um conjunto de campos, uma linha, que é um registro, uma linha dessa tabela é o valor de cada campo, sendo que qualquer valor está dentro da gama aceitável, o domínio é a gama aceitável daquela coluna. Gama aceitável? Podes repetir? Desculpa, gama. Como é que é? É gama aceitável? Sim, eu vou dar um exemplo. Vamos assumir que A1 é nome. Ok? É um nome. E aqui, a linha R, se estiver lá Mário Antunes, é aceitável, é um nome, é texto. Se eu quiser pôr lá 500 euros, não é aceitável. Moeda não é nome. Já percebi. Ok? É isso que eu quero dizer com gama aceitável. Pronto. Esta propriedade matemática um pouco mais complexa quer dizer é que cada valor da linha respeita o domínio da coluna onde está inserido. A tabela não deixa preencher lá, não me deixa pôr códigos postais em nomes, não me deixa pôr moedas em nomes, não me deixa pôr datas em nomes. Se eu quiser indexar os valores da relação I, é pôr R e o nome da coluna. Eu sei que ele vai buscar o valor correspondente àquela coluna. Agora temos a superchave e a chave primária. Superchave é qualquer registro
que é único entre eles. Ok? A chave, pronto, as chaves candidatas são todas as chaves que podem ser usadas para identificar unicamente cada linha, cada registro. A chave primária é a mais adequada para o registro em causa. Okay? Há um conjunto de chaves candidatas, há mais que uma. E normalmente é escolhido. Depois há um conjunto de regras, mas já mostro. Normalmente são preferidos valores numéricos, que são mais rápidos a fazer a validação que texto. Mas a regra é mais ou menos essa. Normalmente a chave primária é o valor que vos der mais jeito. À medida que os computadores evoluem, até esta regra de ser um valor numérico começa a entrar em desuso. Por exemplo, temos aluno, tem número mecanográfico, nome, número mecanográfico, número de CC, que é cartão de cidadão, nome e curso. As super chaves possíveis são número mecanográfico, sozinho identifica, número de cartão de cidadão, sozinho identifica, o par e o par feito com os outros, e o completo. Portanto, os 4 é uma super chave, porque os 4 identificam unicamente o aluno. As chaves candidatas são apenas 2. São os mais pequenos das super chaves, ok? Uma forma, super chaves são todas as candidatas, podem pensar assim, as candidatas oficiais são as mais pequenas. Não é preciso combinações. Neste caso, há 2 que utilizam apenas um campo. Neste caso, escolheu-se como primária o número mecanográfico, porque sendo uma tabela de aluno, é mais correto ser o número mecanográfico do que o cartão de cidadão. Se fosse talvez uma tabela das finanças, fazia mais sentido ser o número de cartão de cidadão. Faz sentido? Super chaves são todas as combinações de colunas que garantem de alguma forma única. Há sempre uma combinação que existe, que é todos os campos. Okay? Todos os campos juntos são uma super chave. Porque como não pode haver linhas repetidas, todos os campos juntos têm que ser únicos. Agora, comparar todos os campos é sempre mais lento que comparar só um campo. Portanto, as chaves candidatas são as mais pequenas das super chaves. Neste caso, há 2 com um elemento. E a chave primária é escolhida aquela que faz mais sentido no universo da questão. Neste caso, o universo é uma universidade, é aluno, faz mais sentido no número mecanográfico. Ora bem, como é que nós fazemos isto? Nós tínhamos esta relação, entidade-relação. Isto será a representação em modelo relacional. É um retângulo, nome da relação, nome da tabela e os campos, sendo que a chave primária está sublinhada. Este modelo vai continuar a expandir, é como o outro. Isto é tipo o início, depois ele já vai ganhando mais propriedades. Uma chave externa é um atributo ou conjunto de atributos normalmente designados por FQ, que é Forner Key, chave externa, de uma tabela T para uma chave primária K de uma tabela T'. Se qualquer registro em T, em que no registro em T for diferente de nulo, existe um registro R' em T', tal que eles são iguais. O que é que isto quer dizer? Eu escolho 2 campos em 2 tabelas, a T e a T', ou seja, eu escolho 2 colunas, e tem que haver um mapeamento de 1 para 1. Okay? Eles têm que ser iguais. O valor da minha chave externa é igual ao valor da chave primária do outro lado. E tem que ligar a uma primária, tem que ligar a uma coisa única. Isto é conhecido por integridade referencial. Normalmente isto são aquelas propriedades que garantem que existem chaves únicas pela base de dados, que não há assim replicação estranha de nada. Está aqui um exemplo
voltando à nossa representação de tabelas, nós usamos a chave externa, é uma setinha. Portanto, um aluno inscreve-se numa cadeira. É preciso uma tabela que faça o mapeamento. Então, o aluno tem como chave primária número canográfico. A cadeira tem como chave primária código da cadeira. Como isto é M para N, não pode fazer a ligação direta. Como é muitos alunos e muitas cadeiras a ligar-se, existe uma terceira tabela, isto é o truque. Sempre que a relação, a cardinalidade é M para N, usa-se uma terceira tabela que faz o mapeamento. A chave primária da terceira tabela é composta pelas chaves primárias das tabelas de mapeamento e há uma ligação chave externa para cada uma tabela correspondente. Ou seja, esta relação não usa duas entidades, usa três entidades. Ok? Pronto, e neste caso vocês podem pensar um aluno, número único aqui, tem um número único aqui, que está ligado a um número único de uma cadeira. Mas como a chave primária desta é a combinação das duas, eu posso fazer as combinações todas possíveis. Não posso é fazer combinações com cadeiras que não existem. Por isso é que a integridade referencial garante isso. Se existe mapeamento, é mapeamento para uma coisa que existe. Eu não posso mapear o aluno numa inscrição falsa. Estão a perceber a ideia? Isto é que é a integridade referencial. Se eu aponto, o destino tem que existir. Pronto, também pode escrever assim de forma textual, mas este será o típico. Esta exposição horizontal é referenciada neste livro. Pessoalmente, eu costumo ver mais esta representação. É mais gráfica, é mais fácil de perceber, mas se vocês tiverem problemas de espaço, às vezes em artigos e assim, é possível colocar esta representação para poupar espaço. Portanto, é uma variante. Pronto, está aqui um exemplo também, se vocês depois quiserem olhar com mais atenção, depois nos slides podem ver. Mas é o mesmo exemplo, só que preenchido, ok? Podem ver que aqui estas linhas, as cores representam as ligações que fazem, portanto, isto é para o mesmo aluno. Okay? O amarelo é o mesmo aluno, é o 44. O cinzento quer dizer que é a disciplina base de dados. Pronto, é só para vocês verem como é que o mapeamento está feito. E como a chave primária é a combinação dos dois, não há aqui violações, não há duas cores repetidas. Não há repetidas no sentido de uma linha exatamente igual. Obviamente que há dois cinzentos. Obviamente que há dois cinzentos. E há dois amarelos. Mas não há amarelo cinzento duas vezes. Há amarelo cinzento uma vez, há laranja cinzento, há amarelo verde, roxo vermelho. Pronto. Ok? Esta tabela de mapeação faz este processo. É como se estivesse a combinar as cores todas possíveis. Chave estrangeira e chave externa são a mesma coisa, sim. Normalmente, em português, se for aos livros portugueses, chamam-lhe chave externa, mas os ingleses chamam-lhe foreigner key, e foreigner quer dizer estrangeiro. Um foreigner é um estrangeiro. Portanto, é o mesmo, é só se vocês estão mais habituados a pensar em inglês ou em português, às vezes vai-me sair chave estrangeira, não é por mal, é só porque em inglês chama-se foreign key, que é a chave estrangeira. Mas, normalmente em português chamam-lhe chave externa. Na cadeira de base de dados usamos a palavra chave estrangeira, por isso. É a mesma coisa, pronto. É como eu digo, se vocês fizerem a tradução natural, é chave estrangeira, mas nos livros aparece chave externa. É só um detalhe, é a mesma coisa. É a chave que não é primária, é outra. Pronto, é só para dizer, se for opcional, leva um ponto de interrogação. E podem acontecer estes tipos de coisas. Ok? O supervisor aponta para
ele próprio. Eu posso ter uma relação de mim para mim, okay? Um funcionário é supervisor de outro. Eu pessoalmente não gosto desta solução, eu gosto sempre de usar uma terceira tabela para fazer as coisas. Pode haver aqui uma tabela de supervisores, que é só as chaves estrangeiras, e faz o mapeamento do supervisor com quem é supervisionado, porque isto gera nulls. E eu não... Como é que eu vos vou explicar isto sem entrar em muito detalhe? Pronto. Null ocupa espaço. Ok? A gente pode pensar que null é não está preenchido, mas não existe não está preenchido em bits. Null é um conjunto de bits específico que representa o null. E o que eu estou aqui a dizer é, em vez de ter aqui uma tabela mais pequena e poupar X linhas de espaço, e neste caso supervisor, há poucos supervisores, há mais empregados por baixo de supervisores, eu estou a gastar muito espaço com a minha tabela. A minha tabela vai ser pouco eficiente por ter nulls. É possível? É. Vai funcionar? Vai. É bom a prática em termos de informática? Não. Okay? Estou a fazer uma tabela que é potencialmente mais lenta porque não quero fazer um modelo melhor. Porque eu podia perfeitamente ter uma tabela aqui. Isto é um exemplo de um livro e eu estou a respeitar e serve para eu ter esta discussão com vocês. Eu podia ter aqui uma tabela chamada supervisores, que eram 2 IDs de funcionário. O primeiro era o supervisor do segundo e a chave primária era os 2 em conjunto. Além disto, isto deixava-me ter mais campos de supervisor. O supervisor podia ter mais informação do que só estou a supervisionar aquela pessoa. Estão a perceber a ideia? Podia ter campos, sei lá, o supervisor podia ter um bónus específico, podia ter um login especial, eu podia lhe dar campos, aqui não lhe posso dar campos nenhuns. Ou melhor, se eu lhe der campos de supervisor, tenho que pô-los a nulo se não for supervisor. E se puser campos a nulo, estou a perder espaço, estou a gastar. E mesmo que me digam, só estou a gastar normalmente 4 bytes com o nulo, certo, mas 4 bytes multiplicados por muitas linhas já não é só 4 bytes. E depois o computador não sabe que isto é nulo e passa à frente, não, ele vai ler os 4 bytes completos de todas as linhas para descobrir o que é e o que não é. Ou seja, estou a fazer a base de dados mais lenta e menos eficiente. Mas pronto, é uma possibilidade, sim, há relações para dentro do próprio, neste caso, o António Marelos é supervisionado pelo 4. Não, é supervisor do 4, peço desculpa, é supervisor do 4 e supervisor do 4, do José Neto, e o Pedro Costa é supervisor do Carlos Semedo. Pronto. Estão-me a avisar que faltam 10 minutos, eu estou mais ou menos a meio dos meus slides, portanto, eu vou dar o que for possível e depois voltamos só para acabar os slides e a aula hoje termina um pouco mais cedo. Ora bem, dados inconsistentes. Estão aqui 3 exemplos de dados inconsistentes. Ok? Eu vou já dar as respostas. Ok. Integridade de domínio. O valor da coluna não está dentro do domínio associado. Integridade da entidade. O valor da chave primária não pode ser nulo. Integridade de chave. 2 registros da mesma tabela não podem ter valores iguais para uma chave, em particular para a chave primária. Peço desculpa. Integridade referencial. Um valor definido, diferente de nulo, para um atributo que seja chave externa, deve referir-se a uma chave primária e uma tabela. Okay? Referencial quer dizer que tem que haver alguma coisa ponto a ponto. Chave quer dizer que chave primária não pode ser nulo, tem que ter um valor que não pode ser repetido. Integridade de entidade, ela tem que ser identificada e não pode ter um nulo na chave primária. Integridade de domínio, os valores têm que estar dentro do domínio associado. Está aqui o que está a acontecer. E os erros eram integridade referencial. Isto é uma tabela de mapeamento, se vocês se lembraram, é a tabela da aluno, a cadeira e a que faz o mapeamento. O aluno 1 não existe. Integridade de domínio, o número de CC, o número de cartão de cidadão, nunca pode ser este. Isto é um texto. Integridade de chave. Estas estão repetidas, não podem ser. Integridade de entidade, isto é nulo e não pode ser. A integridade de chave é chave primária, não pode ser repetida. Integridade de entidade, a entidade tem que ser única. E se eu lhe digo que é um nulo, não estou a dizer que ela é única, porque eu podia pôr nulos em muitos campos. Pronto, estou aqui os 4 erros demonstrados.
Não consigo apontar isto para lugar nenhum. Este é o domínio que falhou, integridade de chave por duplicação e nulo na chave primária também é um erro. Ok? Isto é os erros típicos em tabelas. O sistema de gestão de bases de dados não me deixa pôr estes erros lá dentro. Ele garante estas integridades todas. Eu é que tenho que ter muito cuidado a fazer o meu modelo, porque se eu fizer o modelo errado e depois tentar inserir dados, ele vai dizer, não podes, isto está a violar uma restrição qualquer. Uma destas 4, tipicamente. Ora bem, uma base de dados relacional funciona sobre um sistema chamado CRUD, que quer dizer de uma forma rápida inserir, remover e atualizar. É create, remove, edit e modify. Pronto. Uma base de dados funciona desse sentido. Eu posso inserir, remover ou atualizar valores ou tabelas. Atualizar tabelas é mais difícil porque se ele já tiver dados, a minha atualização não pode afetar os dados que já existem. Alguns sistemas de base de dados permitem isso, mas eu tenho que dizer qual é a função de transformação que vai transformar os dados antigos na versão nova, na tabela nova, na tabela modificada. Mas pronto, pelo menos inserir e remover todas suportam sem problemas nenhums. Ora bem, o insert, depois tem o mapeamento para SQL, mas aqui ainda é a parte mais teórica. O insert TR, insere o registro R na tabela T. O remove TK, remove o registro que já existia com a chave primária K da tabela T. O atualiza TKR, atualiza o campo definido pela chave primária K, na tabela T com o registro R. Por isso é que eu digo que normalmente é apagar o que estava em Q e colocar R. Porque eu dou-lhe o R inteiro, não digo só quais são as alterações, mas esse é um detalhe mais simples de informática. Ora bem, só estou aqui à espera de... este Q é chave primária. Quer dizer key, que é chave. Pronto. Era só para responder ao Cláudio. Ele vai pôr perguntas assim no chat. O SQLite é uma base de dados muito simples. Ela não faz validações de restrições de domínio. Ok? Não faz... É uma base de dados que não tem um sistema, não tem um servidor à parte. Eu vou dizer onde é que essa base de dados é usada. Vocês de certeza absoluta que estão a usar essa base de dados agora no vosso computador. O Zoom, qualquer browser que vocês tenham, por exemplo, os vossos favoritos, esses tipos de pequenas informações. Por exemplo, se tiverem o Word tem lá os últimos documentos que mexeram. Isso tudo está armazenado numa base de dados chamada SQLite. É uma base de dados que tem, acho eu, na última versão, 3 ou 4 megas, depois instalada, que funciona como uma base de dados relacional, não suporta comunicação por rede, não suporta uma data de coisas, mas é ideal para vocês, nos vossos programas locais, terem alguma organização para poderem organizar. Pronto, os vossos favoritos podem ir aqui que quiserem, páginas que viram, histórico, tudo isso está armazenado no SQLite. É quase sempre a base de dados que é usada. O que ela não faz é restrições de domínio, porque ela é tão simples que ela normalmente só tem um campo, que é uma blob, é texto, é bytes. Ele põe para lá bytes. A interpretação é feita pelo programa. Ele depois é que decide se está a tentar ler se aqueles bits são números, se aqueles bits são texto. Pronto, é SQLite. Mas isto é um exemplo especial. Esta é uma base de dados muito simples, feita para estar no vosso computadorzinho a correr com as vossas aplicações sem pôr muita carga. E as versões mais antigas do MySQL não suportavam integridade referencial. Agora já suportam, e também era porque o MySQL é uma base de dados feita pela Oracle e era gratuita, e era feito na medida de vamos desenvolvendo isto à medida que existe tempo e possibilidade, e ela não era capaz de suportar tudo. Mas agora já chegou a um nível de maturidade muito superior. A SQLite continua a não suportar restrições de domínio, mas é por convenção. O lito no nome é para dizer que é levezinha, é uma base de dados muito simples para aplicações locais, não é para aplicações isto não é para uma empresa usar, é só para os vossos programazitos quando precisam de uma pequena estruturação de informação interna, ok? Há uma relação
Há um compromisso entre ter uma base de dados completa com todas as capacidades para armazenar dados de uma empresa e ter fecheiros para armazenar histórico. Portanto, o SQLite aparece no meio como é um sistema de gestão de base de dados, mas muito simples, tão leve que pode ser usado nas aplicações convencionais de desktop, mas mais organizado que ter os dados postos no fecheiro de texto. Okay? É um pequeno compromisso que foi feito e depois é usado em todas as aplicações que vocês têm no computador. Ou quase todas usam uma versão do SQLite para trabalhar com isso. Ora bem, acho que só falta falar da conversão do modelo ER para o modelo relacional. Okay. O único truque é que pode haver tabelas auxiliares quando temos relações de N para M. O resto da conversão é mais ou menos direta. Eu penso que tenho um exemplo aqui. Tenho aqui as regras de conversão. Uma entidade é tipicamente traduzido numa tabela T. Direto. Okay? Você tem uma entidade, não interessa, cliente, contacto, frota, é automaticamente traduzido para uma tabela T. O nome de E é o nome da tabela, a chave de E é a chave primária de T, os atributos derivados de E não são mapeados, são derivados, são descobertos a partir das entidades, não precisam ser mapeados. Os atributos simples são os atributos simples de T, os subatributos compostos são atributos de T, ok? Os atributos opcionais levam à inclusão de null, portanto, opcional. Multivalor, é possível criar uma segunda tabela para ter as opções do multivalor. E depois há uma restrição de chave. Pronto. Isto são as regras de conversão para cada um dos atributos e da tabela T. Entre a entidade E e a tabela T. Pronto. Se tivermos esta entidade assim, ela é convertida assim. A idade, como é uma coisa é possível inferir a partir da data de nascimento, a idade é removida. Depois é feito em código. Ou seja, depois faz as contas. Código. O opcional é o número de andar, que é opcional. Morada é decomposto e é colocado todos os campos. Chave primária é chave primária. Manteve-se tudo igual. Isto é a conversão de uma para outra. Se for multivalor, por exemplo, número de telefone, habilitação, se for multivalor, acontece isto. Há uma chave, há uma tabela extra e depois há a chave estrangeira que liga à chave primária e pronto, depois posso ir nesta parte. Como eu estava a dizer, a entidade é convertida para T. Se os campos são multivalor, é criada uma segunda tabela para cada campo multivalor que usa como chave estrangeira o chave primário do campo pessoa. E se eu quiser saber o número de telefone, vou a esta tabela e faço uma query pela chave primária pessoa e encontro o número de telefone. Aqui é multivalor e composta. Também pode ser criada assim. Está aqui a regrazinha em baixo. Mapeamento M para N. Ok? É criar uma tabela que representa o losango, o diamante, que representa a relação em si. Que é feita, é composta pelas chaves primárias das duas tabelas que está a mapear. E são chaves externas, apontam cada uma para a sua. Pode ter um campo extra? Pode. Okay? É daquilo que eu estava a dizer há pouco, se eu tivesse o supervisor, podia-lhe dar um campo extra. Quantas horas fez a supervisão àquela pessoa, etc. Em que projeto é que estava a supervisionar? Pode ter campo extra. Mas o importante desta tabela é que faz o mapeamento. A chave primária é a junção das chaves primárias das outras e servem também chaves externas. É uma tabela só para mapear. Pronto. Mas isto é só no caso da relação ser M para N. Só uma dúvida. Sim, sim. Se por acaso houvesse um relacionamento, mesmo nessa parte dos projetos, como o professor deu o exemplo, poderia haver essa tabela de relacionamento em que tivesse não só o funcionário e o projeto, como também ainda relacionar outra tabela adicional, ou uma tabela relacional só pode relacionar duas principais.
Normalmente só fazemos com duas, mas se tu ainda quiseres ligar uma terceira, é possível. Nessa mesma, certo? Sim, sim. Sim, pode ser as chaves externas, se tu bem entenderes. Isto é a regra geral, normalmente isto resolve tudo. Mas em situações mais exóticas, sim, tu podes pôr uma terceira. E podes fazer com que a chave primária seja o conjunto das três. E é um mapeamento de 3 tabelas. Sim, ok. Pronto. De n para 1, é mais simples, não é preciso esta relação ser mapeada, porque se é n para 1, há uma relação única num sentido. Aqui há múltiplos, mas aqui há uma. Portanto, o funcionário usa como chave externa a chave primária do departamento. Como esta é primária, aqui é uma, é única, que é suposto ser. E aqui, como não é primária, é múltiplas. Já não é preciso a tabela intermédia. E mais simples ainda. Há opcional, sim. Pensava que a seguir vinha já este. A 1 para 1 aponta para uma chave primária. E é única. Normalmente aqui, esta também seria a chave primária. Deve ser aqui uma pequena gralha dos meus... ou melhor, é uma candidata à chave, é uma chave única. E aponta para uma chave primária, e como é uma candidata à chave e uma chave primária, só uma relação de 1 para 1, porque elas têm que ser os dois campos únicos. Pronto, eu aqui saltei, havia mais uns exemplos. É possível ser em campos opcionais, ok? Pode haver nulos, aqui isso, não há nulo, não há relação. Como ela não é chave primária, não há problema de haver um nulo aqui. Quer dizer que este funcionário não tem um sítio para estacionar. Não há problema nenhum. Como eu disse, para evitar os nulos era só inverter a lógica. Bastava apontar do outro lado ou ter uma terceira tabela para fazer o mapeamento. Mas há quem goste de pôr mais tabelas e há quem goste de ter menos tabelas e ter nulos. Agora já é uma questão de como vocês querem implementar o vosso modelo. Eu, como preocupo um bocado que a performance da máquina gosta de ter mais tabelas e menos nulos. E podemos também ter este caso, que era o que eu estava a dizer. O funcionário, há uma terceira tabela que faz o mapeamento. Esta aqui, a chave primária já não são as duas, estão a perceber? A diferença para esta é que as duas são chave primária, portanto garantem que esta relação é única, este mapeamento. Aqui não, aqui. Esta é única, esta não, esta pode existir ou não. E garante que depois, se tem lugar, as horas, o carro estaciona lá, posso ter mais campos aqui. Pronto. É uma forma de ter mais informação na tabela e não ter os nulos típicos associados ao problema. Porque esta linha só existe se ele tiver lugar. Se eu não tiver lugar, esta linha não existe e não há aqui estes valores não têm nulo. Não podem ter nulo. Pronto, o de 1 para 1 é uma candidata à chave ou uma chave a ligar a uma chave. Desta forma é única a ligação, é de uma para uma. Pode ser parcial? Sim, diz. Professor, desculpe. Eu deixei-te ouvir, Cláudio. Se quiser escrever no chat, eu posso responder por lá. Ou seja, primeiro, ou seja, são dúvidas que eu tenho. Não sei se compartilhar a minha tela para pergunta mais fácil, porque, ou seja, Podes partilhar se quiser, sim. ok, Espera aí. desculpe. Não há problema nenhum. Ok, por exemplo, eu tentei de fazer isso também para praticando e tudo isso, e que, ou seja, esta linha, Certo? que são praticamente as duas linhas, e aqui esta é uma só, Uhum. certo? Certo. Então, acho que cada coisa tem o seu significado, claro, não é? Então, Sim. porque aí está nos slides, que esta é dupla linha e esta é uma linha só. Por que essa diferença? Porque esta tem dois, esta porque tem uma.
A dupla linha, a da esquerda, Uhum. quer dizer que é mapeamento total. E esta Ok. é parcial. O que quer dizer é que aqui não há nulls, da esquerda para a relação, não pode haver campos null, tem que haver mapeamento total, todos são mapeados. Ok. Da direita para a relação, como é uma linha única, quer dizer que é mapeamento parcial, pode haver entidades que não são mapeadas. É isso que quer dizer. Ok, Não tem a ver com a ok. cardinalidade, tem a ver se eu posso pôr os campos a nulo ou não e se eles têm que ter valor ou não naquele instante. Ou seja, mapeamento total, mapeamento parcial. Ok. Y isto, Sim. usa-se basicamente para isso, para poder fazer essa relação que eu estava a explicar agora, não é? O diamante, como tu chamas, é a relação. É só o nome da relação. Pode ser uma tabela ou não, depois depende da cardinalidade. Ou seja, porque sempre aprendi de fazer a entidade com os seus atributos, claro, e simplesmente uma linha e pronto. Por agora não tinha percebido para que era isto, pois. Digamos, é o nome da linha. Claro, sim, 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 sim. Pronto. É só porque, por exemplo, a gente não liga entidade a entidade. No meio da linha tem que haver a relação para dizer como é que eles relacionam. Ok. É só isso. Mas isto não é obrigatório, então. Bom, Eh, depende. Depende do. Depende da forma, porque obrigatório não é, mas no padrão atual do desenho de base de dados é um símbolo obrigatório. Ah, ok. Tu podes compreender o que estás a fazer sem o desenhar. Agora, se tu tentares publicar ou tentares partilhar a tua base de dados e não usares os símbolos que as pessoas, Ah, por, bem, sim, conven- sim, certo, certo, certo. por convenção, estão à espera de ver, eles podem ter problemas de interpretar ou, Certo. pronto, é só isso. Ok, ok, está bem. Bom, obrigado. Nada. Portanto, para acabar os meus slides, pode ser a partir de nulls também e participação total das ambas as entidades. Peço desculpa. Outros casos, há o relacionamento recursivo. Eu não gosto muito deste relacionamento assim recursivo, mas é uma possibilidade em sistemas de base de dados. Ok? Uma tabela a apontar para ela própria, no caso, poucos exemplos que eu vejo é serem supervisores deles próprios ou fazer uma hierarquia interna de uns apontarem para os outros. Como eu disse, pode funcionar, pode ser implementado com outro tipo de entidades, como este exemplo, mais simples. Okay? Temos o depende e o funcionário, já não é uma relação que, sobre ele próprio, temos já o depende de, dependente, e fica, para mim é mais simples que ter um loop, é ter uma segunda tabela e fazer as ligações com as chaves, mas outro tipo de... É o mesmo caso, só que um chama-se relacionamentos recursivos e tem entidades fracas porque não existem sempre, não é? Nem toda a gente tem independentes, portanto esta entidade é fraca no sentido que não é consistente, não há um mapeamento 1 para 1, ela só existe quando é necessário. E é o fim dos meus slides, ok? Pronto. Dúvidas, questões? Como eu disse, eu vou fazer os vídeos, há de sair até, espero eu, terça-feira. Se tiverem alguma questão sobre isto, tenho depois todo o prazer em explicar-vos. Eu tento não entrar em muitos detalhes, porque vocês têm disciplina de base de dados, esta parte não é para avaliação. Portanto, eu tento dar aqui um reforço às vossas partes mais teóricas, mas também não quero entrar em muitos detalhes, porque depois o vosso professor das bases de dados decide como é que é a melhor forma de explicar. Depois há muita coisa que começa a ser específica do sistema de base de dados em si, da forma como ele suporta. Por exemplo, estes últimos 33 slides são muito dependentes do sistema de base de dados que o professor escolher. Consoante o programa onde vocês vão implementar o vosso SQL, ele tem mais ou menos integridades, ele tem mais ou menos capacidades, portanto, digamos que há um conjunto mínimo, mas depois as bases de dados para se destacarem estão sempre a pôr funcionalidades extra para facilitarem,
E este mapeamento depende já muito do sistema de base de dados que estiverem a usar. Se tiver uma questão, força. Se entretanto não tiverem questões, eu faço os vídeos, vou colocar os slides online. Eu vou tentar fazer isto tudo no fim de semana. Por fim de semana, mesmo sábado e domingo, não no fim de semana estendido, que vamos ter até terça, para vocês poderem tirar e testar isto e experimentar em casa. Se depois tiverem dúvidas, podem falar comigo e podemos marcar uma sessão extra ou outra coisa qualquer. Para a semana, vamos começar com Supply Chain Manager, SCM, que é a terceira ferramenta que vamos avaliar. A primeira, a ERP, era muito focada em negócio, faturas, clientes, faturação. A CRM era muito focada no cliente, lidar com os clientes, contactá-los. Tudo. Agora, a Supply Chain Manager, ou Management, vai ser frotas, inventário, compras, ok? E vai ser esse tipo de ferramenta que vamos ter. E depois, finalmente, vamos ter Business Intelligence, BI, aí que vamos usar o Power BI, que é para fazer a parte mais analista da empresa e tomar decisões de como é que se pode fazer alguma coisa. Okay? As 3 primeiras ferramentas podem pensar que é gerir a empresa, gerir os clientes, gerir frotas e inventário, é mais gestão, e a última é que é o poder de decisão de uma empresa. O que é que vão fazer com a informação que recolheram nas outras aplicações todas, onde é que há de abrir armazéns, onde é que há de investir, que produtos é que há de fazer, se há crescimento, não há crescimento, que é que há de... Pronto, ter um conjunto de informação e gráficos que permite tomar uma decisão. Ok? Pronto, há uma questão, uma dúvida? Se não há, diz. Sim, podes dizer? Posso compartilhar a minha tela outra vez? Sim, claro. Ok, vamos ver. Ok. Estaba a ver esos cuadros también para ir aprendiendo cómo usar esto. O sea, ya está este y este cuadro. ¿Dónde que estaba? Bueno, o sea, ya. Este está rectángulo normal y este está rectángulo con duplo rectángulo. No sé cómo. Sim, O sea, dupla linha. Dupla línea, exactamente. Cuando está en dupla línea, ¿o qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Não sei, nunca tinha visto este com dupla linha. Ah, ok. Eu estava a ver aqui no... O Draw.io tem muitos símbolos, mas ele é uma ferramenta de desenho, não é propriamente uma ferramenta oficial de desenho de base de dados, é uma ferramenta de desenho genérico. E provavelmente alguém gosta mais desta representação e coloca assim. E o Draw.io fica com os símbolos. Ah, claro. Pode ser de uma versão anterior. É assim, os diagramas de base de dados fazem parte do conjunto ML e todos os anos são revistos. Pode ser de uma versão anterior ou, se calhar, a última versão foi atualizada para ter dupla linha. Mas o mais importante é que eles estão nos slides. Agora, o resto são pequenas variações que podem ser adicionados ou que já foram removidos ao longo do tempo. Claro. Vamos para ir sabendo y todo. Aquí está a ver y aquí, claro, aquí está ahí esto y algumas coisas que vimos em sistemas e base de dados. Esses símbolos eram... A cardinalidade era posta assim nas setas antigamente. Sim. Ok, eu quando dei base de dados, já há alguns anitos, quando estava a ter na cadeira, eram com esses símbolos que se punham. Em vez de pôr os números, hoje em dia põe-se os números de 1 para N, de N para N. Antigamente era com essas bolinhas e com essas setas. Mas as pessoas acharam que isso é muito para muito. Nós ainda estamos a aprender assim também no sistema de base de dados. Com as bolinhas e as setas? Sim, só para compreender, não... Sim. Ok, pronto. Mas antigamente era assim. As primeiras versões deste diagrama usavam esse esquema. Ultimamente tem sido escrito, explícito, cardinalidade, 2 pontos, cardinalidade do segundo. Eu posso explicar porque é que no início era assim.
para um programa de desenho, pôr texto não era tão simples. Pôr texto dentro de um círculo ou de um losango era simples. Agora, pôr texto em cima de linhas era chato. Portanto, no início, quando estamos a falar no início, estamos mesmo a falar há uns 10 anos atrás, quando não havia esta facilidade de desenhar coisas. Portanto, arranjámos símbolos, que era mais fácil para um programa de desenho colocar símbolos do que colocar texto centrado onde deve ser. E fazer o zoom ao texto e etc. Portanto, ao início era mesmo simples para tudo. Os símbolos é que representavam coisas. Mas agora, à medida que conseguimos pôr texto e conseguimos colar e já conseguimos alinhar e a capacidade das placas gráficas melhorou bastante, temos mudado os gráficos para outra coisa. Mas foi isso que aconteceu, é a evolução natural destas coisas. Então, antes se usaba, claro, antes se usaba setas con las líneas y eso que mostré ahora. Sim, E quer dizer, atual... desculpa, é só para dizer, tenho a certeza que há de haver professores que continuam a usar. Sim, é o caso da nossa. Pronto. Porque se calhar aprenderam assim e até gostam desse. Para eles é mais. Para eles olham para lá e rapidamente percebem que lá está. Sempre usaram assim. Eu tento agora seguir o padrão mais recente e pôr os números, porque acho que é mais fácil de ler. Nós aprendemos as duas formas. Por isso, o professor acaba tanto por demonstrar essa questão das linhas e tudo mais, e da cardinalidade, como também depois coloca sempre ao lado as letras e os números. Se calhar é o hábito dele desenhar já o símbolo e depois lembra-se que pode pôr o número para vos ajudar a vocês. Mas para nós conseguimos compreender exatamente as relações e realmente eu acho mais fácil em termos visuais também perceber e aprendemos a olhar para uma coisa e perceber exatamente o que lá está. Pronto. Mais uma pergunta, Cláudio? Sí, sí, es que como se dice en portugués, diamond, diamante, Losango. triângulo. O sea, entonces actualmente que se usa eso en lugar de as setas com bolinhas, ou seja... Não, o losango sempre foi o nome da relação. Antigamente não havia losangos, punha-se só o nome da relação em cima. Mas o losango representa o nome da relação, só isso. Ah, ok, está bem, obrigado. Pronto. Se não há mais perguntas, podem ler os slides e ver os vídeos e depois mandar perguntas por mail, Discord, como bem entenderem, mas se não houver muitas perguntas agora, eu termino a aula e desejo um bom fim de semana alargado. E depois, se tiverem dúvidas nisto, podem contactar-me. Entretanto, para a semana vamos começar a lidar com o programa novo. Okay? Já vai ser uma daquelas aulas em que só a parte inicial é 10 slides, acho eu, de introdução, e depois mais uma horita de demonstração, em que eu mostro-vos como é que o programa funciona, e depois ficam com um guião, parecido ao que será o guião da avaliação. Normalmente será semelhante, uma apresentação, 10 minutos, 20 slides, de um cenário que vocês escolham, dos possíveis, vai ter mais que um, de certeza, vou lá pôr um cenário para vocês escolherem, e como é que vocês implementaram, vantagens da ferramenta, é o costume, ok? Só a ferramenta é que muda e os cenários também. Os cenários do ano passado penso que eram decidir entre aumentar ou não a frota e onde construir o armazém. Okay? Vocês tinham que olhar para a informação que tinham e decidir se construíam um novo armazém, se mudavam o armazém do sítio, se aumentavam ou não a frota. Pronto. Se não há dúvidas, fim de semana, tenham cuidado nestes dias. Igualmente. E até sexta-feira. Pronto, fim de semana. Tchau. Okay.